Hello class, Teacher Edgar, tudo bom? A gente vai dar sequência aqui nos estudos na unidade 3. A gente vai ver a sequência aqui de determinantes, em que aparecem aqui os números e os artigos. Então, primeiro a gente vai ver aqui uma tabela com números, aqui de 0 a 1 bilhão. Tá? Eu sei que muitos não têm problemas, né, com números, mas prestem atenção à leitura aqui que eu vou ler dos números. Acompanhem lendo aí à medida que eu falo aqui. Você repete aí, tentando se aproximar ao máximo da pronúncia, ok? Let's go. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, a million, a billion. Então a gente viu ali de 1 a 20, a gente viu ali uma sequência direta, né? De 0 a 20, os números completos ali. A partir ali dos 20, a gente só viu as dezenas, né? Mas como que você vai falar, por exemplo, 27? Como que é 20? 20. Como que é 7? 7. 27. Como que a gente fala 72? Como que é 70? 70. Como que é 2? 2. 72. Já no caso das centenas, a gente viu ali que 100 é 100 ou 100. Mas como que a gente falaria, por exemplo, 300? A gente vai falar primeiro o 3, e depois a palavra 100, que dá o sentido de centena. 300. Como que falaria 800? 800. Daí por diante. A mesma coisa com o sentido aqui de 1000, né? 1000 ou 1000. Como que a gente falaria 4.000? Como que é 4? 4. Né? E 1000, que é a palavra que dá sentido aqui de milhar. 4,000. A mesma coisa segue com milhão e bilhão. Para formar os outros números, basta combinar unidades, dezenas, centenas, milhares, etc. 21, 32, 43, 54, 99, 101, 223, 1,234, 9,777, 1,981, 41,208. Então tem aí uma sequência, né, que a gente vê aí de números, como que a gente lê esses números, como é que eles são formados. Essa leitura não vale para números de telefone, endereços, anos e preços e horas. São falados de forma diferente. Vamos ver aqui primeiro como a gente lê os anos em inglês, né? Na língua portuguesa a gente fala o número por extenso. Por exemplo, em 1999, 1974, né? A gente lê o ano inteiro. No inglês ficaria muito extenso, ficaria 1999, né? Fica uma coisa muito extensa. Então, é quebrado esse número no meio. Ficaria 1999, 1999. 1974, a gente vai quebrar ele no meio. 1974. Já a partir dos anos 2000, a gente pode ler das duas formas, tanto o número inteiro quanto ele quebrado no meio. Por exemplo, ali o número 2001, 2001. Mas também podemos dizer 20 ou 1. E assim por diante para os anos 2001 até 2009. 2017, 2017, ou a gente pode falar o número quebrado no meio, 2017. Já com preços e endereços,
Vocês repararam que em algum momento ali no 2001, que eu quebrei o número pela metade, ficou 2001. Nesse tipo de leitura, o zero ele não é falado, não é pronunciado como zero, ele é pronunciado como ou, né? E a mesma coisa serve aqui para a leitura de endereços, né? Ali no caso 503, a gente vai falar número a número, só que o zero a gente não pronuncia zero, a gente vai pronunciar ou. Então, 503 Elm Street. Já na leitura de preços, ali $1.500, né, a leitura pode ser feita como $1,500, como se fosse, né, 15 vezes 100. Mas poderia ser lido o número inteiro, $1,500. Números de telefone. Os algarismos de números de telefone são geralmente pronunciados um a um, né? Lembrando que o zero é pronunciado com ou. E quando aparecem números repetidos, a gente põe a palavra double na frente da palavra do número que se repete. Então vamos ali, ó, 020 8778 6987. Ou 0208 7786987. Né? Você poderia falar 77 sem nenhum problema, né? Mas tem ali um jeito de falar que é o double seven, né? Na hora de quando o número se repete. E o zero, então, é quase sempre pronunciado como ou em endereços, números de telefone e horas também. Tem aqui um pequeno exercício em que eu vou pedir para que vocês escrevam esse número por extenso, né, no seu caderno, na apostila que seja. Dê uma pausa para você prestar atenção ali nos números com calma. Depois você solta o vídeo para ver a resposta. Então ali o primeiro 66, 66. 578, 578. 158.652. 158,652. Ali embaixo, então, são anos. A gente quebra o número ali pela metade, né? 1980, 1980. 1999, 1999. 2010, 2010. Ou, se você quebrou o número pela metade, ficaria 2010. A gente vai ver agora os artigos indefinidos, que são o a e o n, né? Que são usados quando estamos nos referindo a algo sem especificar qual ou o que. Ou seja, quando eu não defino sobre o que eu estou falando, eu uso a ou o n. Né? A tradução de a e n é um e uma. Os dois têm a mesma tradução. O a vai ser traduzido como um e uma, e o n vai ser traduzido como um e uma. Vai depender da palavra, né, em português, se vai ser masculino ou feminino. Então vamos ver os exemplos. A house, uma casa. A boy, um menino. An eagle, uma águia. An arm, um braço. Então vocês repararam que tanto o a e o n têm a mesma tradução. Vai depender da palavra que vem depois. Então vamos lá, qual que é a regrinha do uso do a e do n? Se a palavra que vier depois do artigo indefinido começar com som de consoante, usaremos o a. Porém, se a palavra que vem depois começar com som de vogal ou uma consoante muda, aí nesse caso nós usaremos o n. Então vamos ver ali então as exceções que eu falei, né, de vogal muda, né? O que é isso? A consoante muda, né? Então, vamos ver ali que tem algumas exceções, né? Então, ali a primeira exceção é a university. Mas, professor, você não falou que depois do artigo indefinido, se a palavra começar com vogal, a gente usa o N? Sim, mas aqui é uma exceção, porque a palavra university, o som é como se tivesse um Y antes ali do U na hora da pronúncia. University. Né? Então, nesse caso, a gente está falando de som, não de letra.
Próximo ali é a mesma coisa, a European car. European car. É como se fosse um Y também ali, o som daquele E. Né? Então, a gente está falando de som, não de letra. Quando a gente falou em consoante muda, ali, por exemplo, é o H. Aquela palavra ali, a gente não pronuncia aquele H, é como se ele não existisse. Por isso que a gente fala que ele é mudo, porque ele não é pronunciado, e sendo assim, a gente usa o N, porque vai dar o som da primeira vogal que vem depois, no caso, O. Ali a palavra se lê honest. Honest. Diferente, por exemplo, da palavra horse, que também começa com um H, mas ali ele é pronunciado. No caso da palavra honest, né? Então a gente usa o N. An honest man. A mesma coisa ali com hour. Hour. A gente não pronuncia o H, como se fosse house. House, nós pronunciamos esse H. Então, an hour. A gente coloca o N porque a sequência ali é uma vogal e prevalece ali o som da vogal. Agora aqui tem um pequeno exercício, né, para a gente praticar. Aqui está faltando uma letrinha na palavra old, né, mas aqui a palavra é old book, livro velho. Old. Aqui a palavra é window. Próxima é horse. Organization. Hat. Dentist. Então aqui você vai colocar o A ou N na frente. Dê uma pausa no vídeo para você pensar um pouquinho, depois você solta. Então tá aí as respostas. A notebook, a window, a horse, an organization, a hat, a dentist. Isso aqui é fácil, não é tão complicado. A gente vai ver agora o artigo definido. A gente viu até então o artigo indefinido. E a gente vai ver o artigo definido, que é o the. Esse the equivale a 4 palavras na língua portuguesa. O, a, os, as, que são os nossos artigos definidos. Então a gente vai falar the car, the house, the boys, the girls. Então, na hora de a gente traduzir essas palavras, a gente tem que levar em consideração se a palavra está no singular, no plural, se é masculino ou feminino. Então, as regrinhas para o uso do the. Para nomes próprios e possessivos. Então, se em português nós falamos o João foi ao shopping, nós encontramos a Carol e a Patrícia, o seu pai está aqui. Então, essas palavras pedem o uso ali do artigo definido. Mas no inglês, nesses casos, a gente não usa. Então, se a gente fala o João foi ao shopping, no inglês a gente vai falar João went to the mall. A gente não fala the João, vai estar errado. Nós encontramos a Carol e a Patrícia. We met Carol and Patricia. A gente aqui nesse caso também não vai falar the Carol, né? Não, tá errado, não se usa. O seu pai está aqui. Então, your father is here. A gente vai falar the your, né? Não faz sentido. Então, antes de nomes próprios e possessivos, não usamos o artigo the. A mesma coisa para nome de lugares, né? País, cidades, né? Então, France is a very nice country. O very aqui ficou com um R a mais. É um R só. Brazil is in South America. He went to Guyana last week. I would love to go to Hawaii. Porto Velho is the capital of Rondônia. Então, vocês repararam que antes de nome, aqui France, Brasil, South America, Goiânia, Hawaii, Porto Velho, Rondônia, a gente não usou o artigo, né? O artigo definido the. Então, não se usa. Mas usamos the nessas situações. In the names with Republic, States, Kingdom. Né? Então, quando o nome do país tiver república, estados ou reino, aí nesse caso usamos o the. What are the colors of the United Kingdom?
Então, ali, United Kingdom, né? Reino Unido. Então, nesse caso, aí usamos o the. A mesma coisa se fosse os Estados Unidos, the United States, né? Ou se o nome do país for um plural, né? Learn about the culture of the Netherlands. Então, ali, nesse caso, usa-se também o artigo. Para nomes de oceanos, rios, né? The Atlantic, the Amazon, the Black Sea. Para lugares na cidade, né? Por exemplo, ali hotéis, restaurantes, cinemas, the Hilton, the Science Museum, the Tate Gallery. Então, nesses casos também pedem o uso do artigo no inglês. Observação. We don't use the para names of the streets, square, airport, stations, university. Então, a gente não usa o artigo em nomes de ruas, praças, aeroportos, estações, universidades. Né? Então, Kevin lives in Newton Street. Times Square is in Newton Street. Times Square is in New York. Kennedy Airport, Cambridge University, London Zoo. Então, vocês repararam que não usamos o artigo nessas situações. Para instrumentos musicais. Quando o instrumento musical vier na sequência do verbo play, sim, usamos o artigo, né? Paula is playing the flute. They are learning to play the guitar. I hate when Jim plays the saxophone. Então, quando o instrumento musical vier na sequência, né, for relacionado ao verbo play, aí tem que colocar o artigo ali entre o verbo play e o instrumento. Quando falamos algo no sentido genérico em português, usamos o a, os, as, mas não no inglês. As crianças adoram computadores. Então, estou falando de uma coisa genérica, né? Não estou especificando, né? Então, as crianças adoram computadores. Kids love computers. Acabou, é um sentido genérico. Não estou especificando qual criança. Então, nesse caso, mais um caso em que não usamos o artigo. Só usaremos o artigo the se estivermos nos referindo a um grupo específico. As crianças que você me falou a respeito adoram computadores. Aí eu estou especificando as crianças que você me falou, né, a respeito. Não é um genérico. Então, the kids you told me about love computers. Então, o outro exemplo anterior estava no genérico e aqui já é uma coisa mais específica. Agora eu tenho aqui algumas frases e eu quero que você identifique se elas estão certas ou erradas. Vamos ler. He sent the letter to the Paulo. My brother can play the piano very well. She didn't remember my name. His dreams is to go to England someday. Então, analise aqui essas 4 frases, dê uma pausa se for necessário, para identificar se essas frases estão certas ou erradas. Vamos ver ali a primeira. Ó. He sent the letter to the Paulo. Né? To the Paulo, ficou estranho isso, né? Então, até porque está errado, né? Antes de nomes próprios, não usamos o artigo, né? O correto seria He sent the letter to Paulo. A segunda aqui, ó. My brother can play the piano very well. Temos o verbo play, ok. Temos na sequência um instrumento. Então, aqui no meio é correto o uso do artigo the. Né? Can play the piano. She didn't remember my name. Também tá estranho aqui, né? Vamos ver o que aconteceu. Aqui a gente tem um pronome pessoal, né? My name. Então, antes de pronomes pessoais, não usamos o artigo, né? Então, esse artigo aqui está sobrando. His dreams is to go to England someday. Então, aqui nome de país, né? No caso, England.
não é reino, não é estado, não está no plural nem nada, então aqui realmente não pede o uso do artigo, então aqui essa frase está correta. Bem, classe, por hoje é só. Tem exercícios lá no plural para serem feitos, e qualquer dúvida você pode me chamar, que eu esclareço a dúvida e tento ajudar na medida do possível. Bye bye, class. See you later.